Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo esse podcast, a gente começa agora um novo podcast especial para o Mês da Mulher. Eu tenho aqui ao meu lado Priscila Aguirres, Silvia Chaves e Jamile Chamum. Falei certo, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que, infelizmente, segue sendo muito atual. Até essa semana teve um caso aí importante, né, no Big Brother, para quem assiste, que é o tema de assédio moral e assédio sexual, que é, infelizmente, né, tão recorrente aí nos ambientes de trabalho e no nosso dia a dia como mulher. Para começar, eu queria ler um trechinho aqui do Thinking Eva, que diz o seguinte: casos de assédio no trabalho têm como um dos principais efeitos o silenciamento da vítima, que costuma se calar diante do abuso por meio de represálias. Segundo o levantamento de 2020, feito pelo LinkedIn com a consultoria do Thinking Eva, apenas 5% das vítimas recorrem à área de recursos humanos das empresas. Por que é tão difícil para as mulheres denunciar? Silvia, consegue falar um pouquinho para nós? Bom, vamos puxar para nós, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos puxar para nós, então, para as bancárias, tá? Um dos grandes motivos dentro do sistema bancário é porque a gente tem um machismo estrutural já dentro dos bancos, né? De todo o sistema. Sendo assim, a maioria ela se sente com medo, né, de não ir adiante as denúncias. Ela sente que não vai dar nada, né, que qualquer coisa que possa fazer não vai acontecer nada, né. Fora o descaso, né, que muitas vezes nem chega a ir adiante, fica estancado em algum lugar, né, e não vai adiante. E também a gente tem uma parcela de mulheres que a gente ainda tem que mostrar o que é o assédio. Educar, né? Educar, porque tem muita mulher que ainda não entendeu até onde pode, até onde não pode. O que o não é não. Nem o não é não, ela ainda não consegue entender. Então, tem muito caminho a ser seguido aí, até que a gente consiga fazer com que exista essa consciência, né, dentro do sistema bancário. E tem um projeto aqui dentro, né, do sindicato também, que é o projeto Basta, né, Pri? Que faz um pouquinho dessa introdução, né, também. O projeto Basta, ele é para atender a demanda que foi identificado principalmente lá no Sindicato de São Paulo, que foi essas ausências das mulheres e o que estava acontecendo. Então, muitas tinham esse histórico de violência doméstica e depois de algum tempo, com todos os episódios da Caixa, o Basta também está abrangendo os casos de assédio sexual. Mas eu queria voltar um pouquinho na fala da Silvia. Nós tivemos, né, na mesa de negociação do BB essa temática de por que é tão difícil para a mulher denunciar, né, exigir que seja investigado e que seja punido. As estruturas dos bancos, elas são machistas, e os órgãos de ouvidoria e de quem vai fazer essa apuração também é muito machista. Então, além dessa questão de educar a mulher para que ela entenda e reconheça que sofreu um assédio e que ele não deveria acontecer e que isso tem que ser corrigido e punido, a gente também tem essa dificuldade dentro dos bancos, que é a estrutura. Porque a primeira coisa que acontece quando tu vai falar para alguém que aconteceu é convencer. Uhum. Porque é incrível, as pessoas, a gente sabe que isso existe, mas a gente não está preparado para, aconteceu aqui, o que a gente faz? Né? Então, as estruturas, pelo menos do Banco do Brasil, que é a minha realidade, as estruturas são machistas. Então, primeiro, tu tem que convencer que aconteceu. As pessoas duvidam, né? Muito. Assim, as pessoas duvidam. Lugar. Então, assim, até chegar no Basta, a gente tem muito, muito caminho dentro da agência, porque o que acontece? Tem agências que são pequenas. Uhum. Então, se são 5 pessoas, primeiro tu identificar o que aconteceu, depois tu convencer os outros que aconteceu. E aí tu vai fazer um registro que vai ser verificado por uma estrutura, e aí depois disso é que ele vai ser investigado, e aí talvez, quem sabe, punido. Então, assim, a gente tem um número de denúncias muito pequeno, justamente pela descrença de que vai ter algum resultado. Exato. E é isso que é tão importante nas nossas mesas. A gente exigir que tenha uma estrutura bipartite em que a gente possa participar como movimento sindical para garantir para a mulher que ela vai ter, não só a mulher, né, no caso de assédio moral,
que é o que a gente mais tem hoje, mas garantir para a mulher que ela vai ter essa segurança. E aí a gente chega no Basta. Né? O Basta, ele é um atendimento feito por mulheres para atender a mulher que está vindo de uma violência doméstica ou de um assédio sexual, porque a gente entende que isso já dá um ponto de confiança para a mulher que ela vai ser ouvida por outra mulher. Né? É um atendimento jurídico que está ali para dar todo o assessoramento jurídico e social que a bancária precisa. Aqui em Porto Alegre a gente tem o nosso Basta vinculado à área da saúde, justamente para que a gente consiga dar esse atendimento tanto jurídico quanto social, psicológico para a bancária. E acho importante ressaltar também, né, que pelo que eu vi aqui, é tudo anônimo, né? Se tu quiser denunciar, tu não te expõe. E isso, então, acaba sendo mais fácil, né? Para denúncia, tu não tá te expondo, tu não tá botando em risco o teu trabalho, né? Sim, o sigilo da identificação da bancária, isso é um dos nossos primeiros fundamentos, justamente o atendimento para a mulher e a garantia de que ela não vai ser exposta de forma alguma. Em relação dentro das agências, né, é também importante, olha o que aconteceu na Caixa, né? Quando uma fez a denúncia, as outras se sentiram protegidas e foram e denunciaram também. Isso é extremamente porque viram que deu certo, né? Que não Exato. foi julgado ali, né? Então... Mas a primeira pessoa sempre a dar o passo é a que acaba, infelizmente, né, sofrendo as consequências, né, na maioria dos casos, assim, né? Quando não tem o sigilo, né? Depende de onde vai parar, né? Nesse caso da Caixa, né, a gente conseguiu, o que se conseguiu ali foi o que tinha que ser feito, né? Que foi a cair, ele caiu, né? O Pedro Guimarães, né? A expulsão. Isso, exato. Então, quer dizer, isso tudo deu em alguma coisa, né? E esse caso, ele é um caso muito... ele tem uma repercussão muito boa, porque depois dele, assim, a gente sentiu um fortalecimento com as mulheres, sabe? A gente teve uma abertura mais de conversar com esses casos de assédio sexual, porque é muito importante a gente separar os dois assédios, porque o assédio moral, ele é um assédio diário, ele é um assédio que acontece o tempo todo. O assédio sexual, ele é mais velado, né? Ele acaba sendo mais difícil da gente conseguir chegar até o ponto dele, mas o assédio moral é o dia inteiro, a gente recebe denúncia diária. E aí a gente vê como é importante, né, a gente estar falando sobre esse assunto, porque eu acho que quanto mais a gente fala e mostra que isso acontece, mais a gente dá também ferramentas, né, para as mulheres que estão passando por esse tipo de problemas. Então, denunciem, né, se estiverem passando por algo assim. Procurem o Basta, procurem o Departamento de Saúde do sindicato, procurem a gente, que a gente está aqui para ajudar. E falando em saúde, então agora a próxima pergunta... Próxima pauta vai para a Jamile, que é aqui do Departamento de Saúde do Sindibancários, do GAS. Jamile, o acúmulo de funções gera sobrecarga nas mulheres, causando vários problemas físicos e mentais. É uma realidade que atinge o público feminino de várias idades e profissões, mas parece ser um problema recorrente na categoria bancária. Quais são as principais queixas das bancárias que buscam o Departamento de Saúde do sindicato? Oi, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É importante esses espaços que a gente está tendo hoje aqui, esse momento, para mostrar para a bancária que a gente está aqui, que o sindicato está aqui à disposição deles, né? Delas, no caso. A bancária, em especial, ela chega totalmente adoecida, porque a bancária, ela, agora, na atualidade, né? Ela é chefe de família, ela tem várias, né, tem a dona de casa, tem os filhos, né, tá nas agências aí sobrecarregada, com as demissões em massa nas agências, né, nos bancos privados, nos bancos públicos, o descomissionamento. Então, assim, é uma reestruturação toda que atinge principalmente a mulher, né? A nossa maioria que procura o Departamento de Saúde é a mulher, pela essa sobrecarga. E também porque a mulher ainda, infelizmente, ela não tem o cargo de mando. Ela não tem um cargo de gestão. Infelizmente, ainda a mulher tem essa questão, né, de não ter promoções assim, que nem os homens, né? Então, as mulheres, elas nos procuram já bem adoecidas, e essa é a nossa intenção, é que ela entenda o sofrimento e não nos procure tão adoecida, né? Porque às vezes tem alguns casos extremos que é mais difícil a gente conseguir cuidar e
né, atender essa bancária. Eu até tenho alguns casos, né, de bancárias que nos procuraram, e a gente fez há um tempo atrás um livro, né, que é o Teatro das Sombras. E tem alguns casos assim bem impactantes aqui. E eu, se vocês me permitirem, Por favor. Poderia só... tem aqui 2 até que nos chamaram a atenção aqui. Eu olhando porque eu estava procurando alguma coisa para trazer para vocês aqui, né? Por exemplo, o nome é fictício, tá? Tá o caso que Beatriz. Aí ela fala assim, minha colega queria que eu fizesse o trabalho dela e eu me recusei. Então ela me chamou de negra preguiçosa. E isso, a gente está vendo um assédio de uma própria colega mulher. Uma mulher fazendo assédio com a própria mulher, né? Então aqui ela relata como que ela nos procurou, como que ela chegou no departamento de saúde, né? Bem adoecida. Tem outro caso, por exemplo, aqui, a Dolores, também os nomes trocados, né? Até que um dia o gerente disse que se meus filhos fossem lerdos, como eu, deveria matá-los. Imagina, gente, que forte. E isso Pesado, né? São casos que a gente se depara no departamento de saúde. Recentemente, nós tivemos uma bancária que ela comentou que o filho dela foi internado. E foi internado por um problema respiratório porque a escola chamou e ela não conseguiu sair do banco. Era um banco privado, né? É um banco privado. E ela não conseguiu sair. E o gerente disse, não, tu não vai sair. E a escola ligando. Então, é bem impactante o jeito como a bancária chega, né? Então, é bem importante procurar o sindicato e os diretores também, as diretoras, tentar se integrar com essa bancária que está lá dentro da agência, para ela já tentar se abrir antes de vir aqui, né? Sim, até porque, né, isso, acredito que a maioria das bancárias que entram em contato, né, com o departamento de saúde sofrem ou de ansiedade ou de depressão, né? Até o próprio burnout, né, que está em alta e justamente por causa disso, né? Então, o que acontece? Quando a gente entra num banco, a gente começa assim, olha só, tem PL, tem gratificação, tem isso, tem ticket bom, tem um monte de coisa que muitas vezes tu pensa, nossa, eu vou ter que me adequar nisso, porque é o meu ganha-pão e eu tenho que trabalhar custe o que custar. Se eu não conseguir atingir as metas, o problema sou eu. Eu que não estou conseguindo atingir as metas. Então, a pessoa começa a trabalhar a um nível de exaustão, né? Que até não conseguir. Agora, de uns tempos para cá, eu sou empregada do Banco Itaú e a gente está vendo várias empregadas do Banco Itaú pedindo para sair. Uhum. Quando que a gente via antigamente pessoas, né, de bancárias pedindo para sair? O banco que demitia. Então, assim, não estão aguentando mais essa sobrecarga extrema. E aí elas acabam abrindo mão, né, do emprego delas pedindo para sair, no caso, ao invés de... Né, porque tipo, se vem sem saída, né? Então é importante buscar o sindicato, importante vir, né, aqui no Departamento de Saúde para a gente poder fazer um trabalho porque essa pessoa entenda que quem está doente é a instituição, né? Não ela. Né? Não é a bancária que está precisando de ajuda. E quais são os serviços que a gente oferece aqui no sindicato? Fala para o pessoal aí. Então, eu sou um pouco suspeita para falar do departamento de saúde, tá? Porque eu sou uma bancária que já fui muito auxiliada pelo departamento de saúde há alguns anos atrás e hoje estou como diretora de saúde aqui do sindicato. Né? Então, assim, nós temos uma estrutura bem grande. Muitas pessoas até acabam não conhecendo, né, pela correria do dia a dia. Muitas bancárias estão lá sobrecarregadas, né? Mas a gente tem um departamento que nós temos psicólogo, né? Ele pode atender a categoria. Nós temos um grupo riquíssimo que, aliás, não tem nenhum outro lugar do país, né, que é o Grupo GAS, Grupo de Ação Solidária, que se encontra há mais de 21 anos, nós vamos fazer 22 anos agora, religiosamente, toda quarta-feira, às 15 horas. Né? Tudo gratuito para o sindicalizado e para o bancário. Sim, tudo gratuito. E é importante por quê? Porque o Grupo de Ação Solidária, a gente troca
informações, troca experiências, né? Troca vivências e, principalmente, a categoria vê que não é um problema pessoal, né? É um problema da categoria como um todo, né? E que sofrer sozinho não pode, né? A gente que tem recurso... Ninguém aguenta, né? Que tem recurso e é importante se informar. Porque até o que a gente sempre comenta, né? Informação é tudo. Saber dos seus direitos, saber aonde pode recorrer, a quem recorrer, né? É muito bom, Com muito certeza. importante. A gente fala da rede de apoio, né? Até tinha aquela frase que rolava uns anos atrás, que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então acho que é uma mensagem que a gente pode deixar aqui também. Até só complementando essa questão da rede de apoio, porque a gente vê assim, ó, muitas bancárias não têm rede de apoio em casa, não tem, a família mesmo não entende, né? E pensa que não, tu tem um trabalho que tu ganha razoavelmente bem, tem um monte de direitos, tem que aguentar, né? Então, muitas vezes o sindicato é a rede de apoio, né? Então, assim, quantas vezes a gente já foi junto no médico porque a pessoa não tem condições de ir no médico e precisa de alguém e a gente acompanha, a gente vai junto porque a pessoa não tem condições nem de ir. O Grupo Gás, a gente estava comentando na última reunião agora da quarta-feira, uma colega, ela comentou, ela disse, as minhas amigas que faz viagem e que faz a vida dela, pessoas que ela já conheceu no grupo, né? Então, assim... A vida, a gente encontra a rede de apoio, né, com aquelas pessoas que estão na mesma situação, muitas vezes, né, que a gente. E que bom, né, porque amigos não são só para as horas boas, né, são para as horas ruins também. E Silvia, tu também já atendeu alguns casos, né? Já, a gente atende praticamente todo dia, né, um caso ou outro. O das mulheres, assim, ele é mais direcionado para situações relacionadas a filhos, a atestados, né? Porque, como a Jamile falou, né? Tem mulheres que não têm a rede de apoio e muitas vezes precisa ir acompanhar um filho dentro de casa, não dentro de casa, porque elas têm um direito a acompanhar filhos em consulta. Mas, às vezes, o filho precisa ficar em casa, né? Precisa ficar... De atestado, né? E esse é um caso que a gente precisa conversar melhor nos bancos, né? Porque não tem esse tipo de apoio, atestado acompanhamento, né? Para filhos e coisas assim. Então, é tudo coisa que tem que ser acompanhado. E isso repercute direto no trabalho dela, né? Porque, como a Jamile falou, a colega não pode deixar... de ir acompanhar um filho internado, imagina, né? Porque não pode deixar o seu trabalho. E aí tem toda aquela fala que a gente já escutou, né? Que eu não empregaria uma mulher, porque uma mulher engravida, né? Porque a mulher tem que cuidar do filho. Então, é esse machismo estrutural que a gente fala, né? Que ocorre. No banco público, isso não ocorre com tanta frequência, porque é um concurso para tu entrar, né? Então, tu não pode dizer se tu quer uma mulher ou se tu não quer uma mulher, enquanto que nos bancos privados ocorre sim, né? Esse tipo de situação. E eu, pessoalmente, ouvi uma vez de um professor da faculdade que eu tinha que separar quem eu era na vida real de quem eu era no trabalho. E, na verdade, isso é impossível, né? A gente não consegue se desligar, assim, do que está passando na nossa vida, né? Sei lá, um familiar doente, a gente não consegue ignorar enquanto a gente está no trabalho, né? E como isso é comum, né, nas corporações, e principalmente, né, agora dentro do geral, ambiente bancário. ou agora, faz uma semana atrás, nós tivemos exatamente esse tipo de... é que a pessoa já estava com um problema em casa. Né? Não é aqui dentro, o problema foi lá na casa. Não se desvincula. Eu disse exatamente isso. A gente não consegue desvincular a tua vida profissional da pessoa. Eu entrei agora no banco, deu. Minha vida ficou lá, acabou, não tenho filho, muda não tenho né? parente. Mas esse é exatamente o formato educativo que a gente tem que ter, né? Esse é o maior exemplo de descaracterizar o problema. O problema não é o banco que é adoecedor e que te cobra metas que tu não pode atingir. Tu deve estar com algum problema pessoal que está prejudicando o teu trabalho. Isso é o que a gente mais escuta. Exatamente. Esse a é inversão do adoecimento. A desqualificação. Esse tipo de atitude é justamente o que inibe
né? Ou procurar ajuda e mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo. Essa é a primeira forma de desqualificar a denúncia, que o problema não é o banco, não é o trabalho. Tu deve estar com algum problema pessoal que tu está trazendo. E por incrível que pareça, muitas bancárias, e aí tratando justamente de mulheres, que no atendimento do profissional de saúde, o profissional de saúde, não nosso, evidente, mas tentando procurar uma justificativa pessoal para o problema, como se não fosse isso. Eu tive 2 casos de colegas que procuraram ajuda de um terapeuta e depois de um psiquiatra, porque o próprio profissional de saúde desqualificando. Então, eu acho bem educativo a gente ilustrar esses casos reais, né, que acontecem com as mulheres, de tu ter um adoecimento que tu já não consegue mais dar conta das tuas funções dentro de casa pela exaustão que tu chega em casa. E a mulher tem essas jornadas triplas, né? As mulheres dentro das agências, diferentes dos homens, elas também têm a função de ver se está tudo funcionando. Porque também cabe à mulher, e eu já trabalhei em agência há muitos anos, e é aquela questão, cabe à mulher ver se está tudo funcionando. Né? Os gerentes fazem. Então, assim, eu quero só trazer esses casos para a gente ilustrar como o assédio é muito pesado no banco para todos, mas para a mulher tem esse recorte. Tem. E cabe a função de ver se está tudo funcionando, organizar os eventos, se está tudo certo. E além da sua carteira, suas vendas, os seus atendimentos, as suas ligações, tem esse papel que também cabe à mulher dentro das agências, além de que, dependendo do cliente a ser atendido, vai a fulana atender ao invés do ciclano. Esse recorte feminino, eu acho que a gente tem que ilustrar para as bancárias entenderem que isso é errado. Porque isso vai afetar o teu resultado e depois o teu resultado vai ser comparado com o homem como se fosse em pé de igualdade. E aí, essa questão do profissional de saúde desqualificar o relato da mulher, eu acho bem importante para a gente entender que tu está sendo prejudicada de novo, porque tu já entendeu que tu tem um problema, tu está buscando algo que te ajude e o profissional que deveria estar ali para te ajudar também te coloca numa posição de culpa. Né? Então, acho que esse recorte uma coisa que eu queria lembrar, assim, outra coisa que é muito importante que acontece, tá? A objetificação da mulher. Sim. Tá? A mulher do banco privado, que tem que ir de salto alto, que tem que ir muito bonita, e de repente escuta uma frasezinha do tipo, aquele cliente tu vai atender, porque a gente precisa de um rosto bonito para atender esse cliente. A gente vê muitas bancárias chegam assim, nossa, olha só, né, às vezes assim, ou não aguentam mais, ou foram desligadas, eu fazia tudo, né? Eu vendia, eu trabalhava, eu não cuidava de mim, vivia para o banco. Até a gente comentou esses dias também, as mulheres fazem a unha na segunda-feira. Para quê? Para ficar bonita durante a semana, né? E na realidade deveria se cuidar, fazer as unhas no final de semana para o seu divertimento, né? Para o seu lazer. Então, assim, elas às vezes se perguntam, vem muitos casos assim, eu fazia de tudo, trabalhei demais, e agora? Aconteceu comigo. Né? E a pergunta não é porque isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo conosco? Né? E é muito importante a gente olhar para o lado. Agora, eu não estou falando como eu, diretora de saúde. Eu, como pessoa, como bancária, muitas vezes tem uma colega tua que está do teu lado sofrendo e tu não está olhando. Né? Às vezes está com algumas atitudes, né? Está mais calada, mais cabisbaixa, né? Ou está mais nervosa, mais ansiosa, mais irritada. Então, assim, é importante a gente olhar para o lado. Olhar para a colega, porque muitas vezes isso já faz parte de um adoecimento. Né? Então, é importante a gente se cuidar, a gente ser um elo entre as mulheres, né? Uma corrente. Inclusive é um nome, né? Também o Agente Se Cuida também faz parte aqui do sindicato. Sim, né? O Agente Se Cuida, ele surgiu até com o nome agente junto, né? De sermos agentes, de nós cuidarmos uns dos outros, né? Então, a gente também pode ser nós, né? Nos cuidarmos. Então, foi um nome muito rico, né? E acho que muito acertado também quando a gente colocou esse Agente Se Cuida. É um nome muito legal mesmo. Bom, vamos para o próximo tema aqui. Também é sobre saúde, também é com a Jamile. É o seguinte.
Uma pesquisa realizada pelo Sindibancários, em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mostrou que as mulheres são maioria, 55,7%, entre quem sofre com os transtornos mentais comuns. São sintomas depressivos, ansiosos e somáticos que geram sofrimento psíquico e podem incapacitar tanto para o trabalho quanto para a vida em geral. Como o Departamento de Saúde atua para auxiliar as bancárias nesses casos? Então, é mais ou menos isso que eu comentei, né? A gente conversa, né? Claro, com psicólogo também, nas reuniões do próprio GAS, e a gente tenta mostrar que é o banco que sobrecarrega as pessoas. Não é ela que não está aguentando, né? No caso, a bancária que não está aguentando. É o sistema que está doente, é adoecedor a tal ponto que a pessoa não vê saída, a não ser se afastar. Às vezes, tem casos até que as pessoas estão pensando em suicídio. A gente fez aqui no Sindicato dos Bancários um documentário muito rico, né, sobre essa questão do suicídio. E também lançamos cartilhas, né, até convido quem não tem, essas cartilhas foram distribuídas nas agências bancárias. Qual é o nome do documentário? Agora nós estamos fazendo um maior, que é o Acima do Limite. E tem um pequeno, que foi os 4 contos. Né? Agora, para abril, a gente está lançando esse documentário, né? Que tem casos reais ali de bancárias, né? E bancários também, que não vem saída. Né? Então, é isso que o sindicato aqui, o Departamento de Saúde, a gente quer. Tem saída. Tá? E nós estamos aqui para auxiliar, para apoiar, para ser a rede de apoio, né? Para estar junto com a categoria, para estar junto com as mulheres, junto com os bancários também. Então, assim, é importante saber que tem o sindicato. Né? Essa é a intenção nossa, é sempre ver que nós estamos juntos com vocês não estão sozinhos nessa, né? E que a gente atua nas duas frentes, né, Jamília? A gente tem esse cuidado com o bancário que está adoecido e a gente tem a frente que vai para confronto com os bancos, mostrando que esse adoecimento existe e que é necessário que sejam feitas mudanças na estrutura de avaliação, de cobrança, porque é um sistema que adoece o bancário e bancária muito mais do que o mercado, porque um dos argumentos da FENABAN, né, que representa os bancos, é que a sociedade em si está adoecendo e que há pressão por metas e que as metas existem em todos os campos, mas a gente consegue, com estatística, com as pesquisas que são feitas, mostram que o sistema bancário ele é adoecedor muito acima do que das outras categorias. Então, é preciso que a gente mostre que tem essas duas frentes. A gente tem um sistema adoecedor em que a gente faz essa pauta constante de que é preciso que haja avanços nesse sentido, porque a gente tem uma categoria muito adoecida, acima dos números da sociedade, e também nós temos esse outro lado, de cuidado e atenção para esse colega adoecido. Então, é importante que as pessoas entendam esses dois lados do sindicato. Nós somos a frente que busca a defesa, mas nós também temos esse outro lado que acolhe. E também só a gente vê a categoria muito medicada. Né? Muito medicada que vai no psiquiatra e só pega os remédios e vai tomando, muitas vezes por conta própria. Né? Não é normal trabalhar medicado, tomar um remédio para acordar e tomar um remédio para dormir. Né? Outro exemplo, agora estou falando vários exemplos, nós estamos conversando aqui e está me vindo coisas. Teve uma agência bancária que foi assaltada e nós fomos lá. E fazia pouco tempo que tinha saído a saúde lá do banco. Né? E o departamento lá do banco falou assim, gente, falou para a categoria lá, que estava lá para a agência, a pessoa da agência. É normal, isso acontece, assalto, papapá, isso aí faz parte do sistema financeiro. Do dia a dia. Vocês têm que se acostumar, quase assim, vocês têm que se acostumar, que é isso. E na realidade nós chegamos. Né? Não, calma, não é normal isso. Né? Os bancos se é normal, se está tão normalizado, tem algo errado, né? Assim, os bancos estão cada vez mais ricos. Olha os lucros aí, olha o lucro do Itaú, sabe assim, ó. Então assim, nós não podemos normalizar.
Chega assim, teve o assalto, toma uns remédios, o banco ali, vai ali, dá uma CAT e fica por isso mesmo. E depois, quando termina o prazo de estabilidade de 1 ano, tenta se descartar o funcionário, né? Não é assim. Né? Então, a gente tem que estar com os olhos vigilantes nisso. Né? Sempre atento, né, ao adoecimento. E não normalizar uma coisa que não é normal. E voltando um pouquinho no assunto que a gente estava antes ali, sobre as mães de família, né? A mulher mesmo, independente de ser bancária, ela é uma pessoa, né? E todo mundo tem problemas, todo mundo passa por problemas em casa. E eu queria falar com a Pri um pouquinho sobre o Projeto Basta, né? Porque o Projeto Basta, ele não atende só assédio e violência no banco. Ele atende também violência doméstica, né, Pri? Sim, o Basta, ele foi criado com esse foco do atendimento à mulher que sofre violência doméstica bancária, né? Porque foi uma demanda que começou a aparecer do afastamento, né, da mulher não conseguir manter a sua produtividade. E o sindicato começou no Sindicato de São Paulo, justamente para identificar aonde que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Então, esse atendimento começou com assessoria jurídica. E por que assessoria jurídica? Porque todos os sindicatos têm assessoria jurídica. Pode não ter área da saúde como o nosso tem, mas tem essa assessoria jurídica. Porque a bancária também, ela é justamente por ter esse emprego e que tem alguns acessos à questão da saúde, isso deixa a bancária um pouco fora do atendimento social oferecido às estruturas sociais. Então, foi uma demanda que foi atendida no sentido de que essa bancária não encontrava o atendimento que é feito de forma geral, porque não se enquadra na questão da renda, porque não vai sair da sua casa com seus filhos para ir para um lar. Então, o Basta surgiu para atender a demanda da bancária. E ele inicialmente era para vítimas de violência doméstica, porque dentre as bancárias, as violências são um pouco diferentes, além simplesmente da agressão. Né? É pegar o teu cartão, é pegar o teu celular, é te impedir de ter ações fora do trabalho. Então, como é que a mulher vai conseguir fazer o seu trabalho e tudo o que precisa fazer se ela está sofrendo em casa? Né? O cerceamento da sua liberdade, tudo que impacta a violência doméstica. Então, o Basta surgiu com esse objetivo de fornecer um atendimento para a mulher por outra mulher, de fornecer esse atendimento de forma anônima para ela não precisar se expor, fornecer essa ligação com o banco para buscar alternativas para essa mulher que muitas vezes precisa de um período de afastamento, que precisa de trocar de agência. Né? Então, assim, o Basta surgiu com esse objetivo de atender as necessidades da bancária, que são um pouco diferentes do público em geral, que tem essa questão da violência doméstica, e cada lugar tem uma rede de atendimento diferente. Então, as advogadas que fazem esse atendimento jurídico, elas têm esse conhecimento para dar orientação para a bancária. Então, o Basta ele surge com esse objetivo. Com o desenrolar dos acontecimentos da Caixa, com Pedro Guimarães, o Basta também começou a atender as vítimas de assédio sexual. Né? Porque, assim, diferente do assédio moral, o assédio sexual é crime. Então, ele entra dentro do guarda-chuva do Basta para que tenha esse atendimento jurídico. Né? Isso eu acho bem importante a gente colocar, porque, assim, hoje, no meu entendimento, quase todos os atendimentos que a gente tem de bancário é adoecimento. Eventualmente tem alguma denúncia de algum caso específico, mas em geral é adoecimento pelo assédio moral. Agora, nós mulheres, a gente ainda tem essa questão do assédio sexual, que é majoritariamente contra mulheres, né? E aí é aquela questão, o assédio sexual é crime. Então, é preciso que seja identificado e punido. Porque senão a gente tem muito dentro dos bancos que a punição é sair dessa agência e ir para um outro lugar. Mas não tem punição de fato. É um crime. Tem que ser considerado crime. E o psicológico, né, de quem passa por uma situação dessas também precisa, né, de ajuda, de tratamento, enfim, né? Não é simplesmente tirar a pessoa de perto de ti que vai resolver, né? E aqui no nosso caso, no sindicato, como a gente tem uma área da saúde muito desenvolvida, a gente também tem essa questão, essa ligação
das advogadas que fazem atendimento com Basta com a área da saúde, para que a gente possa também oferecer de forma mais discreta esse outro atendimento que a mulher precisa, que em alguns lugares que não tem, é indicado, né, as redes de apoio oferecidas pelas estruturas públicas. Então, aqui no sindicato, a gente tem ainda esse bônus, que é ter a nossa área da saúde, que atua muito no atendimento das bancárias adoecidas, né, em se tratando exatamente do Basta. Então, o Basta, ele é um atendimento que ele é feito via WhatsApp pelas advogadas, né, que estão sempre dispostas a atender e são preparadas. O Projeto Basta, ele começou em São Paulo e ele tem todo um plano de qualificação dessas advogadas para atender essas vítimas de violência doméstica e o assédio sexual. Então, está à disposição, né? A gente faz essa fala e a divulgação para os colegas, porque a gente nunca sabe, como a Jamile disse, a gente precisa ter esse cuidado de olhar para o lado e de ver que a colega precisa, porque é difícil, é muito difícil admitir que tu está nessa situação de violência doméstica ou de assédio sexual e buscar ajuda. Então, é bem importante a gente ter esse olhar de dizer que existe programa, mas também olhar para o lado e indicar para aquela colega que a gente vê que precisa. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, a sociedade diz que a culpa é da mulher. A culpa sempre é da mulher. É a roupa que ela usa, é a palavra que ela utiliza, é não poder se posicionar como mulher à frente das coisas, né? Então, a mulher é a culpada, né? O assédio sexual, mas olha a roupa que ela veio, né? Então, acho que o que fica, né, dessa nossa conversa aqui é que se você tem alguém do seu lado passando por algum tipo desse problema, manda esse vídeo para a pessoa, manda esse podcast, conversa com ela, né? Informe também que tem esses serviços aqui no sindicato, tem o Basta, tem o Departamento de Saúde e a gente está aqui para ajudar. Essa foi uma edição de podcast especial do Mês da Mulher aqui no Sind Bancários. Quero agradecer a presença da Silvia, da Jamile, da Pri. E agradecer também a equipe, né, que fez tudo isso possível. Como diz meu amigo Caio Venâncio, a gente não faz nada sozinho. Agradecer então na técnica hoje, excepcionalmente, Caio Venâncio. A gente inverteu os papéis aqui. Aline Adolfs na coordenação. Amanda Zulk ajudou também a fazer as perguntas aqui, né, pra gente conversar hoje. E um agradecimento especial pro nosso sindical influencer, Sérgio Hoff, que fez toda a configuração aqui do estúdio pra gente, para tornar esse podcast possível. Muito obrigada, se inscrevam no canal e a gente se vê.